naturalmente, né? Claro, Olha, claro. acabou de chegar a Denise, a nossa palestrante de hoje. Denise. Bem, Nossa Denise. querida palestrante. Aí estou eu. Estão me ouvindo bem? Eu vou apresentar você, viu, Denise? Eu fui incumbida de apresentar você. Que ótimo. E, embora eu seja tão suspeita, quer dizer, é uma honra, mas assim, nós estamos unidos por laços de afeto de décadas. A gente se conhece há muitas décadas e estreitou os laços em 2002, na exposição que a Denise fez, brilhante, sobre Dona Olívia Guedes Penteado, no Museu da FAAP. Então, foi ali que nós começamos realmente uma jornada, e uma jornada que, em vários momentos, nos unimos profissionalmente. E é uma honra enorme receber você, é uma pessoa extremamente preparada, quer dizer, além de ser linda, e além de ser uma grande erudita, de ter um conhecimento profundo, além de ter dirigido o MAN, o Museu da Casa Brasileira, o MAN do Rio de Janeiro. Ela é uma notável curadora, não só da Anitta, que participou da semana, como de concretistas como Saci Lotto, que eu tive a honra de ver uma exposição da qual, bem recente, da qual a Denise foi curadora, extraordinária. E do Krasberg, ela é uma grande especialista em Krasberg. E, em suma, ela é uma grife nas artes plásticas. É uma grife nas artes plásticas e na cultura brasileira. Então, é essa pessoa maravilhosa, culta, erudita, que vai falar conosco sobre as artes plásticas e mais sobre o que você quiser, minha querida. Seja bem-vinda. Ô, Adelaide, muito obrigada. Eu fico honradíssima. E, na verdade, a Adelaide ela me proporcionou uma das exposições, uma das emoções mais fortes que eu já tive na minha vida, que foi a de remontar a exposição de 22 no saguão do Teatro Municipal. Imagina a emoção que eu passei. A gente mandou reproduzir as obras, tal, que se supõe que estivessem lá. Algumas a gente sabe, outras a gente não sabe, né? Mas foi realmente um enorme prazer para mim, uma experiência fantástica. Tá? Depois nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas novamente, quando a Adelaide fez o Queridos Amigos, que de novo eu fiz a consultoria para ela de artes plásticas, e depois uma coisa ótima, que na verdade foi uma total coincidência, né, Adelaide? Porque eu estava preparando uma exposição sobre o Juscelino, chamada O Olhar Modernista de JK, e a Adelaide estava fazendo a minissérie, mas aí foi uma mera, realmente, coincidência, aí foi ótimo, né? Então, eu preparei para vocês aqui um PowerPoint que eu vou mais ou menos mostrar, porque a gente falar de artes plásticas sem mostrar é complicado, né? Claro. Então, o Jonathan vai nos ajudar aí. A gente precisa da imagem, né? Então, o Jonathan vai abrir aí e eu vou começar a falar um pouquinho. Vou fazer algumas conexões das artes plásticas com a literatura, porque eu acho interessante para vocês que são da academia, né? Então, pode passar o próximo slide, Jonathan. E aqui, só lembrar o que estava acontecendo na Europa, né? Então, entre 1860 e 1914, na Europa, estava se vivendo uma absolutamente nova maneira de pensar a arte, que ia a reboque do mundo que estava mudando, que estava surgindo o automóvel, estava surgindo um navio a vapor, telégrafo, tudo aparece naquele momento, e, naturalmente, a Revolução Industrial. Então, quando tudo isso acontece, a arte reflete toda essa mudança. Então, a gente vai ter o Art Nouveau, o impressionismo, o expressionismo, o cubismo, tudo acontecendo nesse período de 1860 e 1914. Aí eu coloquei, o Jonathan pode passar para o outro,
eu coloquei umas imagens só para relembrar vocês da beleza desse momento, né? Olha só, que a gente tem o Art Nouveau, que é, de fato, uma nova maneira de pensar. Está tendo uma série interessantíssima no Arte1, no canal Arte1, sobre o Art Nouveau, maravilhosa, que vai pegando o Art Nouveau nos diferentes lugares que eu recomendo, né? Aí a gente tem o impressionismo do Renoir, o expressionismo do Van Gogh e também o cubismo do Picasso. Então, a gente tem tudo, enquanto isso tudo está acontecendo na Europa, pode passar o outro. Em São Paulo, a gente não tinha nenhuma única escola de arte, absolutamente nada. O único lugar onde tinha algum preparo de arte era o Liceu de Artes e Ofícios, que, por sinal, era uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de fazer uma exposição sobre o Liceu de Artes e Ofícios. Um dia a gente pode combinar, quando essa pandemia diminuir, a gente fazer uma visita conjunta lá no Liceu, porque é extraordinária a história do Liceu de Artes e Ofícios. Mas a gente não tinha uma escola de arte, como a gente tinha no Rio de Janeiro, a Escola Nacional de Belas Artes, mas que era uma escola totalmente acadêmica, né? Pode seguir. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os antecedentes da semana, tá? Então, a Adelaide falou do Freitas Vale na palestra dela, e aí vocês vão ver o próprio Freitas Vale e a Vila Quiриал. O Freitas Vale, depois de um certo tempo, ele saiu de moda, então as pessoas não falam mais do Freitas Vale. Mas, se a gente for analisar friamente, tem muita importância a herança que o Freitas Vale deixou, porque, na verdade, ele levou muitos artistas para a Europa. Porque, como em São Paulo a gente não tinha os prêmios do Salão Nacional de Belas Artes, a não ser que o artista fosse para o Rio para participar, o Freitas Vale, meio que com o que ele chamava de pensionato artístico, ele conseguia levar os artistas para a Europa. Essa era a Vila Quiриал, pode passar o outro. E aqui a gente tem uma imagem incrível, que era a sala do Freitas Vale. E aí vocês estão vendo no meio, tem essa poltrona onde ele se sentava para receber, que todo mundo, na época, dizia que era o trono, né, do Freitas Vale. E com essa parede de obras, de cima até embaixo, como se usava na época, inclusive em todos os salões de arte, se montavam as exposições assim, né? Pode seguir o outro. E aí, em 1913, muito se fala da primeira exposição de arte moderna no Brasil. A primeira brasileira foi Anita Malfatti. Mas antes da Anita Malfatti, em 1913, o Lazar Segal esteve no Brasil, esteve na Vila Quiриал e, patrocinado pelo Freitas Vale, ele fez uma exposição em São Paulo e depois em Campinas, que passou completamente despercebido. Pode passar o outro. A obra que o Segal fazia nesse momento era bem o que estava acontecendo. Diga. Era bem o que estava acontecendo na Europa, porque a gente tem um pouco do impressionismo e também um tanto do expressionismo. Ele ainda estava achando o caminho dele, que depois ele ia encontrar um caminho espetacular, trabalhando já na Alemanha, né? Pode seguir o outro. Aí temos aqui a nossa Anita Malfatti, exatamente quando ela começa a ser uma modernista, uma menina, né? Como vocês podem ver. Pode seguir o outro. A Anita, a família dela, o pai dela era italiano, mas a mãe tinha uma ascendência alemã e também americana. E, por isso, a Anita vai estudar na Alemanha, que era algo totalmente incomum. E aí tem esse texto dela que eu não resisti a separar para mostrar para vocês, que ela diz isso: quando eu cheguei à Europa, eu vi pela primeira vez a pintura. Quando visitei os museus, fiquei tonta. Um belo dia, fui com uma colega ver uma grande exposição de pintura moderna. Eram quadros grandes, havia emprego de quilos de tinta de todas as cores,
um jogo formidável, uma confusão, um arrebatamento. Cada acidente de forma pintado com todas as cores. O artista não havia tomado tempo para misturar as cores, o que para mim foi uma revelação, minha primeira descoberta. Pensei, o artista está certo. A luz do sol é composta de 3 cores primárias e 4 derivadas. Os objetos se acusam só quando saem da sombra, isto é, quando envolvidos na luz. Pode seguir o outro. Tudo é resultado da luz que os acusa, participando de todas as cores. Comecei a ver tudo acusado por todas as cores. Nada nesse mundo é incolor ou sem luz. Procurei o homem de todas as cores, Lawrence Corinth, e dentro de uma semana comecei a trabalhar na aula desse professor. Comprei incontinente uma porção de tintas e a festa começou. Então, a Anitta, ela fica toda contente, pode passar outro, dela chegar e ver uma coisa que ela nunca tinha imaginado. Aí, em 14, ela tem que voltar para o Brasil, aí ela faz uma exposição na Mapping Stores, né? Como vocês podem ver, eram pobrezinhas, né? As apresentações. Ela conta a história que ela colocou uma juta na parede, pendurou as obras todas, e a gente tem um exemplo aqui do tipo de trabalho que ela fazia nesse momento, nesse trabalho que se chama Meu Irmão Alexandre, que é da coleção da FAAP. Pode passar o outro. Aí, em 1915, ela volta de novo para os Estados Unidos e estuda no Art Students League, em Nova York. Ela, aí, em 1916, tão novinha ainda, né? E aí ela tem uma experiência maravilhosa. Pode seguir, porque ela vai para uma ilha, que é a ilha de Monhegan. Nessa ilha de Monhegan, ela faz o que hoje a gente chama de uma residência, né? Com um artista chamado Homer Boss, que era do Art Students League. E aí ela começa a fazer um trabalho, eu fiz uma pesquisa quando eu fiz a exposição da Anitta e consegui localizar esta foto da ilha de Monhegan, exatamente do farol que a Anitta pintou na época em que ela fez esse trabalho, e vocês veem que realmente ela mostra exatamente o que ela viu, só que envolvida em todas essas cores maravilhosas, né? Pode seguir. Aqui a gente tem um outro trabalho também desse mesmo período, que se chama Onda, que também é um trabalho deslumbrante dessa série. E aí ela pega e volta para o Brasil novamente, pode seguir. E aí ela faz a exposição de 1917. Quando ela chega no Brasil, as obras dela, a família dela odeia tudo o que ela fez, tá? Achou tudo um horror. E aí, quem estimula a Anitta a expor é o Di Cavalcanti. Eu acho que o Di Cavalcanti ele tem um protagonismo em toda essa questão da Semana de Arte Moderna, que frequentemente é um pouco esquecido, porque ele era carioca, né? Mas, enfim. Então, esse é um dos trabalhos que a Anitta apresenta em 1917, que está atualmente no MASP. Pode passar o outro. O Homem Amarelo, que é da coleção do Mário de Andrade, que o Mário de Andrade adquiriu, né? E que está hoje na coleção do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Pode passar o outro. Aqui a Boba, que é da coleção do Museu de Arte Contemporânea da USP. Então, são esses trabalhos todos, pode passar o outro, que o Monteiro Lobato, então, vai fazer aquele artigo famoso, que a Adelaide já citou na semana passada, mas eu queria apontar esse pedacinho, que é o pedacinho que ele praticamente começa o artigo. Aí ele diz, essa artista possui talento vigoroso, fora do comum. Poucas vezes, através de uma obra torcida para a má direção, se notam tantas e tão preciosas qualidades latentes. Percebe-se que qualquer daqueles quadrinhos, como a sua autora é independente, como é original, como é inventiva, em que alto grau possui um sem número de qualidades inatas e adquiridas, das mais fecundas, para construir uma sólida individualidade artística. Aí, esse aqui ele alivia e depois ele senta o sarrafo, né?
num artigo que todo mundo já ouviu e já sabe dele. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte, que o Monteiro Lobato não perdeu a amizade da Anitta, ele continuou amigo de todos os modernistas, pode seguir, e aí ele faz, em 1922, a Anitta ela fez várias, eu separei 2 capas que ela fez para as edições do Monteiro Lobato, O Homem e a Morte, do Menotti, e a trilogia do Exílio, Os Condenados, do Oswald de Andrade. Então, o Monteiro Lobato ele continuou a editar os modernistas e também chamava a Anitta para ilustrar as capas. Então, eles tinham ali, porque também existia, na época, um pouco uma ideia desses artigos muito contundentes, né, muito vigorosos na imprensa. Pode seguir. Eu vou apresentar alguns personagens da semana e vou começar com São Paulo, né? São Paulo, eu creio que é o personagem mais importante da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque a gente estava tendo essa mudança, né? Uma saída da aristocracia rural para São Paulo se tornar a cidade que mais cresce no mundo. Então, a gente tem todo um desejo da sociedade paulistana, na qual se insere o próprio Liceu de Artes e Ofícios, de fazer uma grande mudança da cidade, de tornar a cidade com uma qualidade europeia, com uma qualidade internacional. Então, o Ramos de Azevedo, trabalhando com os alunos do Liceu de Artes e Ofícios, ele começa a mudar todo o perfil da cidade e construir novos prédios. É nesse bojo que aparece o Teatro Municipal, que a gente vai ter todo aquele centro da cidade modificado, né? Pode seguir. E é muito importante a gente saber, se dar conta do imbricamento que existe na Semana de Arte Moderna entre as artes plásticas e a literatura. Vocês vão ver conforme eu for. A Semana de Arte Moderna é uma semana que as obras de arte ficavam no saguão. O Teatro Municipal ele foi ocupado para apresentações de música e de literatura, né, e poesia. Então, é muito importante esse imbricamento. E esse imbricamento se dava fundamentalmente nas redações de jornal, né? Então, nas redações de jornal, você tinha toda a intelectualidade circulando, né? Então, aqui a gente tem uma foto do Oswald de Andrade, também um garoto ainda, procurei pegar as imagens de todos, como eles eram mesmo nessa época, né? E o Oswald, já em 1909, ele já escrevia no Diário Popular, em 1911 ele funda o Pirralho era uma revista interessantíssima, no qual ele trabalhava direto com o Voltolino, com o Ferrinhac, e principalmente com o Di Cavalcanti, que eles ficam muito amigos, e quando ele conhece o Mário de Andrade, na verdade, quem leva ele e o Di Cavalcanti levam o Mário de Andrade para ver a exposição da Anitta, e quando a Anitta é atacada pelo Monteiro Lobato, é o Oswald I quem vai defendê-la no Jornal do Comércio, e logo depois, em 21, ele escreve esse famoso artigo, Meu Poeta Futurista, falando sobre o Mário de Andrade, o que abre para o Mário de Andrade as portas das redações dos jornais. Pode seguir. Então, aqui eu separei um texto dele que eu acho a coisa mais linda, né? Uma poesia. A felicidade anda a pé na Praça Antônio Pará. São 10 horas azuis. O café vai alto como a manhã de arranha-céus. Cigarros Tietê, automóveis, a cidade sem mitos. É super bonito, né? E muito o estilo do Oswald, que vai ser uma coisa meio sintética, meio quase cinematográfica, né? Pode seguir. E aqui a gente tem o Di Cavalcanti. Gente, olha que coisa mais novinha. Essa foto é de 1918. É praticamente quando ele vem para São Paulo. Então, o Di, ele era de uma família que tinha ligada um pouco nas artes, mas ele era de uma família muito simples, o Di Cavalcanti. Quando o pai dele morre,
em 1917, ele é obrigado a trabalhar. Então, ele começa a trabalhar como ilustrador e caricaturista. E aí ele vem trabalhar em São Paulo, porque o mercado aqui de São Paulo era muito melhor, mas tinha mais possibilidades do que o do Rio de Janeiro. Então, ele chega em São Paulo, frequenta por algum tempo a Faculdade de Direito, só que ele era um ilustrador maravilhoso, né? E ele consegue imediatamente uma inserção no circuito dos intelectuais paulistas, e, embora ele nunca perca o contato com os intelectuais do Rio, ele voltava frequentemente para o Rio, e isso vai ser muito importante para a Semana de Arte Moderna. Pode seguir. Em 1921, ele faz esse álbum, Os Fantoches da Meia-Noite, editado por quem? Pelo Monteiro Lobato. Essa imagem que vocês têm do lado direito é uma imagem que foi aquarelada para o Guilherme de Almeida, está lá no Museu Guilherme de Almeida, pode seguir na Casa Guilherme de Almeida, né? E era um álbum com várias imagens, que é quando o Di faz pela primeira vez um trabalho realmente autoral. E esses trabalhos eles têm um texto lindíssimo do Ribeiro Couto, né, que acompanha, que fala um pouco sobre a história dos fantoches, e essas obras são apresentadas na livraria O Livro. E nessa apresentação dessa exposição, na qual está presente o Graça Aranha, existe uma primeira conversa entre aquele incipiente modernismo, aquelas poucas pessoas, de pensar em fazer um evento sobre o modernismo. Ele fica no embrião nesse momento, né? Pode seguir. Outro personagem que vai ser importantíssimo é o Mário de Andrade. O Mário de Andrade, em 1917, ele tinha publicado esse livro, Há uma gota de sangue em cada poema, que com o pseudônimo de Mário Sobral, e logo em seguida ele conhece o Oswaldinho de Cavalcanti. E é com eles que ele vai visitar a exposição da Anitta, em 1917, e eles ficam muito amigos, e a vida inteira ele vai ser muito próximo da Anitta, embora eu acho, pessoalmente, que as críticas dele acabaram sendo mais contundentes para a Anitta do que a própria crítica do Monteiro Lobato, porque a do Mário vai se estender por muitos anos, né? Eu fiz um apontamento aqui das cartas do modernismo, porque o Mário de Andrade tem uma produção de cartas para os seus amigos modernistas, de cartas que ele mandou e de cartas que vieram para ele, que são assim absolutamente espetaculares. Fiz uma exposição a esse respeito e é absolutamente surpreendente ver esse material. Pode seguir. Aí tem uma história fantástica, porque o Mário conhece o Brecheret, se apaixona pela obra do Brecheret e compra esse Cristo. Então, ele pega esse Cristo e leva todo feliz debaixo do braço para a casa dele. Quando ele chega em casa, a mãe dele tem um chilique, fica ofendidíssima com esse Cristo de trancinha, com essa boca meio aberta. A mãe dele fica escandalizada. É assim, um fuzuê na casa. Pode seguir. E, a partir disso, desse episódio, ele começa a escrever. Ele escreve o Pauliceia Desvairada, que ele vai publicar em 22, mas que, na verdade, ele já começa a escrever em 20. E aqui eu separei só esse trechinho, que eu acho tão bonito, e que já é assim, um antecedente dessa brasilidade que o Mário vai tão ardorosamente defender junto dos modernistas. Então, ele diz assim: nós somos as juvenilidades auriverdes, as franjadas flâmulas das bananeiras, as esmeraldas das araras, os rubis dos colibris, os lirismos dos sabiás e das jandaias, os abacaxis, as mangas, os cajus almejam localizar-se triunfantemente na fremente celebração universal. Pode seguir. Eu acho o texto lindo. E o texto do Mário
que é um dos que eu mais amo, que não é desse período modernista, já é do Lira Paulistana, que é o último livro que ele publica, mas que é uma beleza, né? E que o Wisnik, inclusive, musicou e ficou uma coisa deslumbrante. Garoa do meu São Paulo, timbre triste de martírios, o negro vem vindo é branco, só bem perto fica negro, passa e torna a ficar branco. Meu São Paulo da garoa, Londres das neblinas finas, um pobre vem vindo é rico, só bem perto fica pobre, passa e torna a ficar rico. Garoa do meu São Paulo, costureira de malditos, vem vindo um rico, vem um branco, são sempre brancos e ricos. Garoa, sai dos meus olhos. Eu acho assim uma beleza, né? Esse poema do Mário. Pode seguir. Aí a gente tem outro personagem, que é o Brecheret. O Brecheret tem uma história complicada, porque o Brecheret ele nasceu na Itália, depois ele veio para o Brasil, e quando ele estava no Brasil, ele conseguiu... existia uma forma de regulamentação que, na época, para os imigrantes, que ele conseguiu fazer, então, na verdade, ele se tornou brasileiro. Não era ainda a nacionalização, mas tinha uma coisa parecida. Então, o Brecheret, na verdade, ele acabou ficando com essa dupla cidadania. Então, ele estudou no Liceu de Artes e Ofícios também, aí foi para Roma, porque ele tinha família em Roma, estudou com o Arturo Dazzi e voltou para São Paulo em 1919, já com uma outra visão da arte, que encanta o Mário de Andrade, e aí que ele faz aquele Cristo que vocês viram, que é uma peça muito especial. Pode seguir. E aí, então, ele vai fazer um tipo de trabalho que tem características muito art déco, muito lindas e completamente inovadoras perto do que se tinha aqui em São Paulo. Pode passar o próximo. A Tocadora de Alaúde, que é uma peça emblemática também do Brecheret. Pode seguir a outra. Olha que beleza esse trabalho. Isso aqui é um tour de force para um escultor, que ele consegue equilibrar toda a escultura no pezinho, né? A bailarina com a ponta do pé, e ele consegue fazer toda a escultura se equilibrar, apesar de estar apoiada em quase nada, né? Pode seguir. Tá? E outra peça famosíssima dele, que é o Mise au Tombeau, que foi comprada, ele apresentou em 1923 em Paris, né, no Salão de Paris, e Dona Olívia Penteado comprou para o túmulo dela, e a gente tem essa obra lá no Cemitério da Consolação. Pode seguir, que é o outro lado, é o verso dessa obra. Tá? Olha que beleza, é um trabalho excepcional. Pode passar o outro. Outro personagem, Menotti Del Picchia. Então, o Menotti, ele, em 1903, ele já tinha escrito o Poemas do Vício e da Virtude, e já tinha escrito o Juca Mulato. O Juca Mulato não se dá o devido valor para o Juca Mulato, mas o Juca Mulato ele já antecipa um dos temas centrais do modernismo, né? Ele trabalha com uma coisa essencialmente nacional, fala sobre a figura do caboclo, que tem uma paixão impossível pela filha da patroa, tem versos muito interessantes, com uma fluência bem próxima assim, da oralidade. Eu separei um pedacinho que diz assim: sofre, Juca Mulato, é tua sina, sofre, fechar ao mal de amor nossa alma adormecida é dormir sem sonhar, é viver sem ter vida. Ter a um sonho de amor o coração sujeito é o mesmo que cravar uma faca no peito. Essa vida é um punhal com dois gumes fatais. Não amar é sofrer, amar é sofrer mais. Então, ele tem um trabalho já, e ele vai se articular totalmente com os modernistas, e no Correio Paulistano, sob o pseudônimo de Hélios, ele vai desenvolver muito esse trabalho. Pode seguir. Então, a gente tem a Semana de Arte Moderna, que ela se articula em torno
da comemoração da independência no Rio, do futurismo que estava acontecendo na Europa e que vai ser apoiada pelo Paulo Prado, pelo Graça Aranha. Pode seguir, eu vou mostrar aqui os principais personagens de novo, o Paulo Prado e a mulher dele, a Marinette Lebrun. Ele e a Marinette, eles não eram casados, o que era meio escandaloso assim, na época, mas ela foi uma pessoa muito importante, porque a Marinette, que um dia lembra da Semana de Deauville, e aí apoiada pelo Di Cavalcanti, que imediatamente se lembra da ideia que eles já tinham na livraria O Livro de fazer a exposição, de fazer um evento, né? Ele imediatamente toma conta da ideia e aí todo mundo vai correr para o Paulo Prado para pedir apoio. O Paulo Prado acha a ideia interessante, se propõe a alugar o Teatro Municipal por alguns dias e ele que vai conclamar todo mundo para patrocinar o evento. Pode seguir o próximo. A nossa próxima é uma mulher, a nossa grande Dona Olívia Guedes Penteado, que foi assim que conheci a Adelaide, e Dona Olívia é uma mecenas muito importante. Ela vai ter uma importância crucial, principalmente depois da Semana de Arte Moderna, com a viagem que os modernistas fazem a Minas, que é promovida por ela, com a viagem ao Amazonas, no qual ela leva o Mário de Andrade, que também é promovido por ela. É uma personagem interessantíssima, que depois ela sai um pouco das artes e ela vai investir um pouco mais na política e ela consegue pegar a Carlota e conseguir eleger ela como a primeira mulher da Assembleia Constituinte de São Paulo. Ela é uma personagem muito interessante. Pode seguir. Então, a gente tem a presença do Graça Aranha, que é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, que já tinha escrito Canaã, e que faz o discurso inaugural da semana, que a Adelaide também leu uns pedacinhos super interessantes na apresentação dela, e que se chamava A Emoção Estética na Arte Moderna. Aí o mais engraçado é isso, que a vinda dele foi uma articulação do Paulo Prado, com quem ele tinha negócio, do Di Cavalcanti, porque a família do Di era amiga da família do Graça Aranha, e fofoca. Ele tinha um affaire, o Graça Aranha, com a Nazaré, que era irmã do Paulo Prado. Então, tudo isso influiu para a gente ter o Graça Aranha apoiando a Semana de 22. Pode seguir. Aqui o Teatro Municipal, os dias da apresentação, 13, 15 e 17 de fevereiro, pode seguir. Aqui a gente tem a famosa foto no Teatro Municipal, que no chão a gente tem sentado o Oswaldo de Andrade, na fileira do meio, à esquerda, o Mário de Andrade, e aí a gente tem todos os outros participantes, o próprio Paulo Prado, mas a gente não tem tempo para eu destrinchar todo mundo. Pode seguir. Aqui os cartazes e o catálogo da Semana de Arte Moderna feitos pelo Di Cavalcanti. Pode seguir. Um encontro que eles têm todos na Vila Quirial. Então, a gente tem a Zina Aita, essa mulher de branco, que é uma das participantes, ao lado dela, o próprio Freitas Vale, a gente tem o Mário de Andrade, tem um grupo interessante que veio para a Semana de Arte Moderna e que participa desse almoço na casa do Freitas Vale. Pode seguir. Tá? Bom, as 100 obras que foram apresentadas no saguão foram dos artistas Anitta, Di, Ferrinhaque, e nós vamos ver um por um com as imagens. Tá? Então, a gente tinha pintura, escultura, arquitetura, literatura e poesia e música. A Adelaide já contou um pouco a história da Guiomar Novaes, né? Porque a Guiomar foi uma ideia de levar a Guiomar para ela fazer uma presença, e ela ficou meio indignada deles um pouco detonarem os grandes autores, compositores de então foi meio uma saia justa. Mas a grande participação foi do Villa-Lobos,
que veio convidado pelo de Cavalcante. Eles eram muito amigos. Pode seguir. Aqui a entrada do Teatro Municipal, onde foi a apresentação dos artistas plásticos, pode seguir. E aqui a gente tem um esquema super interessante feito pelo Ian de Almeida Prado, anos depois, no qual onde ele mostra onde ficavam os artistas. Então, o Brecheret, o Álvaro Moya, Zina Aita, a Anitta, o John e Regina Grazi, o Di, o Rego Monteiro e o Ferrinhac. Então, ele faz uma visão que a gente mais ou menos... E aí vocês veem que está escrito em cima Mário, ele coloca aí, porque foi o lugar onde o Mário ficou para ler a apresentação dele, que foi A Escrava que Não é Isaura. Bom, acha-se que foi isso, né? Pode seguir. Aqui, a Anita Malfatti estava representada com 20 obras, parte delas, as obras que vocês já viram, que eu já mostrei anteriormente, e mais algumas outras. Pode passar o outro. Aqui, a estudante russa, que é considerado um autorretrato da Anita, que é da coleção do Mário de Andrade do IEB. Pode seguir. Aqui, o Homem das Sete Cores, que está na coleção do Mário Faak. Todas essas estavam, que eu estou mostrando para vocês, essas estavam na exposição de 22. Pode seguir o outro. Tá? A Mulher de Cabelos Verdes também estava. Pode seguir. O japonês também. E, bom, aí, o Di Cavalcante, a gente só sabe exatamente uma das obras que estava na exposição. Como vocês podem ver, não é nada do que a gente está acostumado ver do Di Cavalcante. Porque, na verdade, o Di ele vai encontrar aquele caminho que todo mundo conhece depois que ele vai para Paris. Logo que acabar a semana, ele vai para Paris em 23, e ele dizia: Paris colocou uma marca na minha inteligência. E como um homem civilizado, eu comecei a conhecer a minha terra. Então, ele volta para o Brasil, e é na volta dele para o Brasil que ele vai fazer o trabalho que a gente realmente conhece, do Di, que tem toda uma brasilidade, sem dúvida. O Di Cavalcante foi foi o artista modernista que trabalhou por mais tempo, com melhor qualidade, que mais produziu e que trabalha até o final da vida, né? Pode seguir. Essa obra está no IEB, presume-se que ela tenha estado na semana, mas não se tem certeza, porque ela faz parte da coleção do Mário. Pode seguir. Essa, sim, essa obra, a gente sabe que ela participou da Semana de Arte Moderna. Tá? Pode seguir. Vamos para outro artista. Aqui a gente tem a Zina Aita. A Zina Aita era uma artista mineira que já tinha feito uma exposição de arte moderna em Belo Horizonte em 1920, que tinha causado também um certo furor. Ela era de origem italiana, ela morou no Brasil um tempo, depois ela voltou para a Itália. Pode seguir. Esta foi uma das obras dela que, de fato, participou da Semana de Arte Moderna e que eu acabei de ver em Belo Horizonte, numa exposição. Pode seguir. Aqui a gente tem o John Grass, olha que lindo que ele era. E aqui a gente tem uma das obras que realmente participou da semana, a Paisagem de Espanha. O John Grass, ele não era brasileiro, ele conheceu a Regina Gomes de Graça, a Regina Gomes, com quem ele se casou, na Europa, e ele veio com ela junto para o Brasil, e eles começaram a trabalhar juntos. Então, na anotação do Ian de Almeida Prado, ele diz que expuseram juntos o John e a Regina, mas a Regina não consta, aquele apagamento feminino, a Regina não consta do programa da Semana de Arte Moderna, do catálogo, né? Pode seguir. Aqui a Regina Graça, num retrato do irmão, do Antônio Gomide, as tapeçarias que ela fazia, que eram maravilhosas. Pode seguir o próximo, que a gente pode ver um conjunto
que foi apresentar aqui uma casa desenhada pelo John Grass, no qual ele e a Regina trabalhavam juntos, mudando a face, né, das casas paulistas. Pode seguir o próximo. E aqui uma sala que foi feita recentemente, com móveis deles todos, tapeçarias da Regina, todos esses 3 tapetes são da Regina, que foi apresentada no Museu de Arte Moderna de São Paulo, com a curadoria da Maria Alice Millier. Pode seguir. Aqui o Vicente do Rego Monteiro. O Vicente do Rego Monteiro ele já tinha morado na França, aí ele voltou para o Brasil também por causa da guerra, ele era pernambucano, ficou morando no Rio de Janeiro, aí ele faz um grande estudo sobre a Ilha de Marajó e sobre as lendas indígenas brasileiras, e faz uma exposição, que é essa que vocês estão vendo aí, em 1921, no Teatro Trianon, no Rio de Janeiro, junto com um balé que ele cria, do qual não se sobrou nada para a gente saber, e aí ele não vende nada, ele fica injuriado e ele vai para a França. Só que ele tinha algumas obras que estavam no Brasil, que ficam que ficam no Rio de Janeiro e são levadas para a exposição de arte moderna. E, sem dúvida, o Vicente do Rego Monteiro era o mais moderno dos modernos naquele momento. Pode seguir. Aqui um trabalho dele, desse estudo das lendas amazônicas. Pode seguir. Aqui o retrato do Ribeiro Couto, que estava na Semana de Arte Moderna. Tá? Pode seguir. Olha esse trabalho. A gente supõe que esse trabalho tenha estado na semana também. Pode seguir. E esse que estava realmente, porque o Vicente deixou as obras com o Ronald de Carvalho, e foi o Ronald que levou as obras para São Paulo. Eu queria só fazer uma parte para dizer para vocês uma coisa que as pessoas nunca sabem. O Vicente do Rego Monteiro ele foi para Paris, ficou trabalhando com artes plásticas e com poesia, e ele é um dos pouquíssimos artistas estrangeiros que ganhou um prêmio de poesia Guillaume Apollinaire, que é o maior prêmio de poesia da França, e que o Vicente do Rego Monteiro ganhou, porque ele escrevia muitíssimo bem. As poesias dele são realmente muito interessantes. Pode seguir. Aqui as obras do Brecheret. Brecheret apresentou 12 obras. Infelizmente, não se sabe quais são as obras que o Brecheret apresentou, mas essa parece ter sido uma das possibilidades, e pode seguir a outra, e essa também. Essa obra está na Pinacoteca, e parece que essa obra esteve presente na semana, mas não se tem certeza. Pode seguir. Aqui, o William Abeck, que não era brasileiro, né, um escultor. Essa obra faz parte da coleção também do Mário de Andrade, lá do IEB, e essa obra, de fato, estava na semana. Pode seguir. Aqui, o Moya, que era um arquiteto que apresentou projetos. A gente sabe que esses 2 projetos estiveram, mas não sabe os outros. Ele apresentou 18 projetos. Pode seguir. Aqui, o Psirindel, sabe que esse nome é sempre uma dificuldade para falar, né? E, pelo apontamento que a gente tem do Ian de Almeida Prado, a gente supõe que tenha sido uma maquete que ele mostrou, mas não se sabe exatamente o que foi. Pode seguir. Aqui, o Ian de Almeida Prado, que é o próprio, que escreveu um livro que se chama A Grande Semana de Arte Moderna, que ele escreveu nos anos 70, detonando a semana, né? E aqui o Ferrinhaque, cujo nome é Inácio da Costa Ferreira, que também apresentou uma obra. Pode seguir. Então, aqui a gente tem um desconhecido, o Roberto Martins Ribeiro, que ninguém sabe exatamente quem era esse artista e como correu assim a vida dele profissional, sumiu no mundo, né?
mas os outros todos ficaram conhecidos. Pode seguir. E aí a gente fala um pouquinho sobre as apresentações. Olha que imagem maravilhosa, como era lindo o Teatro Municipal. Essa é uma foto do Teatro Municipal em 1912, ainda com a plateia em formato que eles chamam de corbeille, né? Diferente da plateia que tem hoje. Teve uma reforma nos anos 50. Pode seguir. Aqui, uma coisa que todo mundo conhece, que eram os programas do festival, né? Pode seguir o outro. Aqui, um comentário da imprensa do jornal O Estado de São Paulo sobre a semana. Pode seguir. Aqui, uma foto deslumbrante do Villa-Lobos, como ele era nessa época, uma foto dedicada a Dona Olívia Penteado. Tá? Então, pode seguir, era mais ou menos isso que eu queria contar para vocês. E aqui a gente tem o resultado da imprensa, muito engraçado. Aí a gente tem essa caricatura, né? Debochando. Nós temos talento. Chopin era um tocador de berimbau, Carlos Gomes é um burro, Almeida Júnior não pagava o padeiro. Então, eles iam debochando, né? Dos modernistas. Pode seguir o outro, que é o último slide, que é uma imagem publicada na Garoa, que é da Semana Futurista, um pouco com as pessoas horrorizadas com o que estavam vendo. Então, esse era aqui alguma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês da semana e que foi muito interessante. Eu não entrei em nenhum comentário crítico sobre a semana. A semana não alcançou todos os resultados que ela pretendia naquele momento, mas foi alcançar depois, né? Então, era isso que eu queria contar para vocês e estou à disposição para responder as perguntas, caso as tenham. Bem, esplêndida a sua apresentação, Denise, muito boa. Obrigada. Muito boa, é perfeita. Inclusive, ela é complementar a tudo que nós estamos falando primeiro na primeira palestra e depois com o Júlio, sabe? É tudo complementar, é fantástico isso. Tá sendo realmente... Que vai pegando vários ângulos, exatamente, né? E no fim tudo fecha, porque você vem com informações complementares, sabe? E que amarram o todo, né? Ainda sobre o Vicente Rego Monteiro, ele deixou a pintura para se dedicar à literatura, né? É Ele fundou uma curiosa, que ele revista, vai e volta, Adelaide, ele vai, larga a pintura, se dedica à literatura, aí ele fica um tempão fora do Brasil, e depois ele volta, aí depois ele volta. Ele era tão doido que quando ele ganha o prêmio, que era o momento dele ficar em Paris, ele resolve voltar para o Brasil e pintar. Porque eu tô lendo as memórias, desculpa, estou lendo a biografia do João Cabral de Melo Neto, e o João Cabral começa a publicar os seus poemas exatamente na revista que ele fundou, Exatamente. a Renovação, que ele fundou em Recife, que é uma revista, quer dizer, quando eu vejo assim, os absurdos, dizendo que a Semana foi resgatada só 50 anos depois pela ditadura militar, quer dizer, essa revista Renovação, essa publicação, ela foi fundamental não só na vida do João Cabral de Melo Neto, que eles se consideravam modernistas, pós-modernistas, eles eram apaixonados, eles cultuavam o Mário e o Oswald, eles de muitas maneiras, não só por aquilo que eles tinham feito, pelo modernismo, não só na Semana, mas a Semana foi o evento inaugural, digamos assim. Mas depois, mas a coisa mais extraordinária é o que repercutiu, porque o Drummond, que era grande, desculpa, era grande amigo, se tornou um grande amigo do João Cabral, falava do Mário de Andrade como se fosse um mito, e o João Cabral de Melo Neto, já nos anos 30, tinha essa noção, assim, essa coisa dessa importância que
que representou não só o Mário, como o Oswald na vida dessa geração, sobretudo os poetas, né? Sobretudo os poetas. Principalmente, né? E outra pessoa que também fazia parte desse grupo do Vicente era o Lê do Ivo. Isso. E ele foi para o Rio de Janeiro mais ou menos na mesma época do João Cabral de Melo Neto, né? É bem interessante isso. Eles todos foram marcados pelo modernismo. Você vê Milton, que essa geração que já começou a publicar nos anos 30, né? No início dos anos 30. Muito Muito bom. importante. Vai em frente aí. Hoje uma perguntinha, querida. Aonde era a Vila Quirial? Existe ainda algum resquício de algum prédio, alguma coisa? Não tem mais nada. Completamente destruída. Não, foi completamente destruída. Aonde Tudo era? foi destruído. Olha, era lá pelos lados de Santo Amaro, pelo que eu sei. Era Vila Mariana. Era no Paraíso. Era no Paraíso. Era na Vila Mariana, Naline. Vila Mariana. Vila Mariana. É verdade, Vila Mariana. Era a Vila Mariana e ficava à direita de onde hoje em dia tem a Avenidona. Era uma chácara imensa do lado direito da Vila Mariana. Eu chamo aquilo de Paraíso. Não. E que já é a entrada. O Paraíso é para o lado esquerdo. Igreja Ortodoxa. Você indo, o Paraíso é para o lado esquerdo. A Vila Quirial ficava à direita. Ela ficava onde é a Vila Mariana mesmo. E era uma chácara muito grande. Parabéns, foi uma beleza a sua exposição, viu? À altura da Adelaide, do Júlio Medalha, e tenho certeza que na próxima semana a Beth Milan vai fazer também uma belíssima exposição. Você, na sua pesquisa, você percebeu o porquê que o Ian de Almeida Prado, que participou, então, com alguma coisa na semana, por que ele detonou depois a semana? Ele brigou com alguém, Denise? Você ficou sabendo? Eu li o livro, mas ele não conta por quê. Ele não conta por quê. Mas eu acho assim, a coisa mais importante que ele diz, que ele tem uma certa razão, é que ele reivindica a importância do Freitas Vale. Ele acha que o fato de se dar toda a importância que se deu para a Semana de Arte Moderna, você obscureceu a importância do Freitas Vale, que ele considerava muito importante, né? E artista, meu filho, eles brigam todos, eles continuam igualzinho hoje, entendeu? Não tem solução. Você vê que não dá certo nenhuma associação de artista plástico, porque eu acho que como eles trabalham sozinhos no ateliê, vai ficando uma coisa assim, não é feito teatro, o cara tem que trabalhar com outra pessoa, né? Se bem que escritor também é meio parecido, né? Mas eu conheço mais o povo das artes plásticas, eles brigam muito, faz parte. Denise, eu queria fazer uma pergunta. Você está me ouvindo? Estou perfeitamente. Você é xará da minha irmã, da Denise Milan, que me falou muito de você. Ela é maravilhosa, artista incrível. Eu quero te perguntar uma coisa. O Oswald dizia que ele foi muito inspirado pela pintura da Tarsila. Quer dizer, a literatura dele foi inspirada pela pintura da Tarsila. Dessa relação você não falou. Por quê? Porque aconteceu depois? Porque aconteceu depois. Eu fiquei na Semana de Arte Moderna, mas as coisas mais importantes aconteceram depois, né? Porque a gente vai ter a viagem a Minas e tal. Então, mas de fato, a pintura... Na verdade, o Mário de Andrade ele tinha uma coisa maravilhosa. Ele dizia que o casal era o casal Tarcivaldi, que é lindo, porque aí ele realmente pegava essa conjunção, né? Agora, tem uma história saborosíssima que quem conta é o Raul Bopp, que, na verdade, a Tarsila fez a obra, o Abapuru, mas ela não tinha nome. Ela fez a obra para dar de presente para o Oswald. E aí ele e o Raul Bopp resolveram ficar conversando sobre que nome dar para aquela obra. E aí eles se lembraram que eles tinham saído uns dias antes e tinham ido num jantar e tinham pedido rãs. E que as rãs vinham fritinhas, parecendo aquelas pessoinhas. E que eles, então, ficaram brincando que eles eram canibais. Eles começaram a se sentir uns antropófagos, né?
E contava o Raul Bopp que o nome Abaporu para a obra da Tarsila foi dado por causa disso. Agora, cada um conta a história de um jeito, vai saber, né? Qual que é a verdade. Mas se não é vero, é bene trovato. Obrigada. Bom, alguém está monitorando aí. Se tem mais alguma pergunta? Bom, desde que ninguém vai falar, fala um pouquinho eu, que eu sou muito curioso e eu olho 22, eu estou começando a trabalhar um artigo maior chamado 2232 e a fundação da USP. Se nós olharmos o que aconteceu em 22, o que aconteceu em 32, o que acontece em 34 com a fundação da USP, não é mais do que a consequência direta do que você colocou, e eu fiquei encantado com a sua primeira colocação, que o grande personagem da semana é São Paulo. 22, 32 e a USP acontecem pelo momento que São Paulo vive a partir do final do século XIX, a partir do começo da imigração mais intensa, e mais do que a partir do momento da imigração, do momento que os imigrantes começam a ficar ricos e a se misturarem com os paulistas. E você aí tem uma junção absolutamente fascinante de uma cultura europeia absolutamente tradicional, que é a cultura da Olívia Guedes Penteado, do Inácio Penteado, do Armando Penteado, do Paulo Prado, do Antônio Prado, desse pessoal todo, e você mistura isso com um empreendedorismo, uma visão de mundo completamente diferente, fruto da imigração de um sujeito que sai do país dele porque está morrendo de fome e vem para cá para vencer, não vem para cá para ficar bonitinho. E essa soma gera um movimento absolutamente espantoso, que é um movimento de, eu não chamaria de industrialização, mas chamaria de modernização do Estado de São Paulo como um todo. Se nós pensarmos um pouco, em 1932, Araçatuba era mata. Um pouquinho para frente de Campinas, um pouquinho para frente de Leme, tirando a área de Ribeirão Preto e da Mugiana, o resto era mato e tinha índio. Esse era o Brasil que a gente precisa contextualizar. E isso acontece em São Paulo porque São Paulo se desgarra do Brasil. São Paulo cria uma mentalidade completamente nova e que tem que se impor, e que, se a gente for olhar, é muito parecido com o que aconteceu em Nova York e em Boston, nos Estados Unidos. À medida que as cidades ficam ricas, elas se tornam ímãs e atraem os artistas, atraem os intelectuais, atraem as pessoas que têm alguma coisa para dar de volta para a sociedade e avançar. Então, eu não consigo separar nunca 22 de 32 e não consigo separar nunca a USP de 22 e 32. E se nós formos olhar, e o Martins, o Celso e o Eros podem falar muito melhor do que eu, porque os três são professores eméritos da USP, a USP mantém o modernismo vivo até hoje. Quer dizer, eu não consigo dizer o modernismo acabou. Não existe um modernismo estanque, existe um modernismo permanentemente em crescimento. E eu acho que até hoje o que nós temos aqui, você pode chamar de outra coisa, faz parte, mas a sequência, o traço literário, o traço da pintura, o traço da escultura, a própria música, do jeito que veio, o Júlio pode falar isso muito melhor que eu também, você tem a origem de um Villa-Lobos, você tem a origem de um Mário de Andrade, você tem a ruptura de um Oswald de Andrade, você tem a coragem de uma Tarsila e de uma Anitta, você tem a inteligência do Di Cavalcanti, de quando volta da França, repensar toda a obra dele. Quer dizer, você sente o modernismo permanentemente como uma ação dinâmica, e que é o retrato de São Paulo. São Paulo é uma sociedade dinâmica e extremamente móvel. Eu tenho uma amiga portuguesa que diz sempre:
O pessoal da Rua da Frente, daqui a 10 anos, estará na Rua do Fundo e teremos outra gente na Rua da Frente. São Paulo é isso. Cada 10 anos nós temos gente nova na Rua da Frente, nós temos gente nova criando, gente nova fazendo, e isso faz com que eu leia o modernismo. Eu preciso pôr aí algumas coisas meio curiosas. Eu, com 12 anos de idade, o Alfredo Mesquita me pegou, ele era meu tio-avô, me pegou e disse, olha, eu vou começar, você gosta de história, você gosta de música, você gosta de estudo, eu vou te ensinar história do Brasil. Que privilégio, hein? E começou a me ensinar a história do Brasil antes de 1500. E ele participou disso tudo, a gente não pode esquecer que Antônio Cândido, Décio de Almeida Prado, isso tudo virou o que virou, porque o Alfredo Mesquita bancou essa turma inteira. E bancou com o dinheiro pessoal deles. Eles foram para o Estadão depois, quando já estavam conhecidos, e o irmão do Alfredo Mesquita, o Júlio Mesquita, fez o suplemento cultural, o suplemento literário. Mas a origem disso tudo... Então, eu vivi isso muito de perto, e o tio Alfredo me dizia sempre, dizia, o mundo é uma continuação. Às vezes, nós temos rupturas políticas, mas nós não temos rupturas sociais muito rápidas, porque não há tempo para essa ruptura acontecer. Você consegue mudar um sistema de governo, mas você não consegue mudar a forma de pensar. A forma de pensar é um processo muito mais lento. E aí o Martins, o Eros e o Celso têm um papel extraordinário, porque eles são a continuação da USP, eles são a terceira geração da USP, que é uma coisa maravilhosa, que está aí a melhor universidade da América do Sul. Eu queria fazer uma pequena observação, se vocês me permitirem, mas que, de repente, é meio isolada. Vocês falaram muito do Oswald de Andrade. Eu tinha uma grande antipatia por ele, por causa de um episódio que aconteceu em 1947, quando o grande líder do Partido Comunista Brasileiro, alguém se lembra dele, não? Saiu da cadeia e houve uma comemoração no estádio que tem ali no Pacaembu, e o Oswald de Andrade se aproximou e o Armênio Guedes, que vocês conhecem também, impediu que ele se manifestasse. Alguém se lembra desse episódio ou não? Eu não era nascido, Eros. Eu sou de 63. Não, mas isso aconteceu em 47. E o centro que estava sendo homenageado era um centro que tinha saído da cadeia e que era líder do Partido Comunista Brasileiro. Alguém se lembra dele, não? Mas o Prestes não saiu em 45 com a campanha do queremismo, e em 47 o partido foi cassado no governo Dutra. Não, é verdade, você tem toda a razão, foi em 1945. Mas o Pacaembu não era para a Copa de 50, ele foi inaugurado para a Copa de 50, porque essa comemoração já é getulista, porque Getúlio chegou a falar no estádio do Vasco da Gama e do Pacaembu, instituindo o salário mínimo, os aumentos do salário mínimo dia 1º de maio. Então, em todo caso, esse positivismo não derruba a sua fala. Você tem toda a razão. Aí ele chegou e queria participar lá da homenagem e o Armênio mandou ele para o inferno. Querido. Você lembra disso, não? Hein? Ainda bem que você só sabe história depois que você nasceu. Exato. Depois que eu nasci, eu entrei meio memórias, mas eu queria perguntar para a Denise, não sei se a pergunta do Eros já foi, que eu tenho um mistério, eu fiz um documentário sobre o Museu Lazar Segal, e a exposição do Lazar em Campinas é mais ousada esteticamente que a da Anitta, em vários sentidos. E a Anitta causou o escândalo com o texto infeliz do Monteiro, Paranoia e Mistificação, mas o Lazar foi elogiado em Campinas. Campinas não era mais a maior cidade do estado, como foi no fim do 19, mas é curioso. Aí eu tenho uma hipótese, que eu nunca busquei embasamento, que isso é misoginia. Quer dizer, um estrangeiro
dos países bálticos, do Império Russo, podia ser ousado e até expressionista. Mas uma mulher, né, que não era de classe alta, que foi estudar graças ao patrocínio do tio, essa não podia, essa tinha que ser acadêmica, tinha que seguir Pedro Alexandrino, isso, e essas coisas assim. Então, por que é que a elite paulistana foi tão dura com a Anitta depois de 17, até 22, e foi tão tolerante com o Lazar Segal? É interessante isso, não? E ele, de fato, é um artista... Bom, ele é um artista europeu, e quando ele volta para a Europa, que aí ele vai para a Alemanha, e fica morando na Alemanha, aí ele vai fazer um trabalho absolutamente contemporâneo, inovador, total, tanto que as obras do Segal fazem parte, quando tem a exposição da arte degenerada do Hitler, tem Monique, obras do Segal que participam. Em Monique. Porque a obra dele era uma obra realmente muito potente, né? Veja, Campinas não era a vanguarda do mundo em 1913. Eu gostaria, Mas já que vocês estão falando do Segal, uma observação. O Celso Laffer é sobrinho dele. Sim, já eu que vocês sei. estão falando do Segal, eu me permito fazer uma observação. Justamente a exposição em Campinas produziu um texto excepcional do Abílio Miller, chama-se Lazar Segal, um pintor de almas. E eu acho que é um texto crítico de grande argúcia, não só sobre o que o Segal fez naquele momento, mas sobre aquilo que foi o desdobramento da obra do Segal. Está no conjunto dos textos que o Museu Segal publicou, junto com a Funarte, dos textos críticos relacionados à obra dele. Enfim, eu acho que quando ele expôs aqui, nesta ocasião, ainda que ele já tivesse alguma experiência mais ousada no fazer estético dele, ele teve uma certa dose de prudência. Como a Denise, na estupenda exposição que fez, revelou, ele foi recebido na Vila Quiриал, e mais adiante, quando ele se instalou, depois definitivamente no Brasil, ele fez na Vila Quiриал, isto com o Freitas Vale, uma grande conferência, que também é uma conferência muito interessante, sobre o expressionismo. E ele fez parte das correntes expressionistas, ele fez parte do expressionismo alemão, ele foi uma das figuras importantes desse expressionismo. E ele depois retomou toda esta multiplicidade de visões e de olhares naquilo que foi a sua obra posterior. Agora, eu acho que a Denise fez uma grande exposição, foi ótimo, enfim, e inclusive eu também aprendi coisas que eu desconhecia e eu acho que ela complementou aquilo que a gente está dizendo. E acho que o nosso Nico colocou com muita razão um ponto fulcral da sua exposição, que o grande personagem da Semana de Arte Moderna é São Paulo, não? E é o desdobramento do que isso significou em relação ao futuro, enfim, das artes e da criação. Eu penso, olha, todo mundo aí está aí discutindo essa história desta polêmica boba aí do Rui Castro sobre a Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna foi um evento inaugural, ela assinalou o momento e todos os desdobramentos subsequentes sentiram que tinham um vínculo com a Semana de Arte Moderna, isso independentemente de ter tido uma vertente em Minas, ter tido um desenvolvimento acolá, enfim, o Vicente do Rego Monteiro, como foi lembrado aqui pela Maria Adelaide, teve um papel naquilo que foi também o desenvolvimento do João Cabral, e eu li também essa biografia, que é muito interessante. Aí essas coisas se colocam. O que eu também creio, e eu acho que vale a pena insistir, é uma coisa que o Reale dizia,
que esta coisa de São Paulo tem um alcance nacional, não? E é o que foi aqui colocado, e tem esse alcance nacional. Ninguém mais preocupado com a dimensão nacional do que o Mário de Andrade. Toda a proposta do Mário de Andrade é uma proposta de renovação estética e do pensamento para o Brasil como um todo, não? A partir, naturalmente, da sua base. Não? Enfim, então, como diz a dona Gilda no grande livro dela sobre o Mário, não? Ele era um tupi tocando um alaúde. Não? Então, a coisa do tupi é esta dimensão, enfim, abrangente do nacional. Não? De onde vem Macunaíma, afinal de contas? Não? A não ser dessas camadas aluvionais da vida brasileira. E por que isso se enriquece com o alaúde? E o alaúde é o alaúde da cultura, da alta cultura, como é também o alaúde da migração, como o Antônio mencionou, o Nico mencionou, que é parte daquilo que significa o nosso Estado. O nosso amigo Martins escreveu um artigo muito interessante no último número do suplemento do Valor, também indicando o capítulo do papel da fábrica, não? E de outros valores que fazem parte dos estímulos da criação literária que a semana catalisou. E aí, voltando ao que você disse, Nico, o velho e o novo se somam. Não? O Freitas Vale podia ter uma leitura mais tradicional, mas, ao mesmo tempo, tinha esta vocação de apoio, de respaldo à cultura. E eu acho que ele foi justamente um homem muito importante. Realmente, o tempo da ação dele terminou em 30, com a mudança política do Brasil, mas não a irradiação da obra dele, que foi altamente significativa. Esta irradiação da Vila Quiral. E ele atuou por um tempo longo, né? Porque você tempo longo, 1913, quer dizer, uma ele coisa já estava assim, patrocinando o Segal, né? É um tempo longo, são décadas, quer dizer, não é uma coisa improvisada, é uma soma. Não. O verbo, Celso, que o Mário usa, que eu gosto na Pauliceia, exatamente como você lembrou tão bem e tão agudamente, eu me sinto um tupi tangendo um alaúde, mais bonito. E esta ideia que a dona Gilda... Não, a dona Gilda me deu o curso, na verdade, ela me deu o curso sobre moda, sobre o espírito das roupas, eu fiz com ela. Grande curso. Grande, muito bom, muito bom. E eu dei essa frase para o meu orientador na França, e ele fez de epígrafe de um texto dele, que foi o Sérgio Gruzanski no CNRS. Ele fez de epígrafe, ele achou a frase brilhante, né, que é uma monada de fazer um passeio. Mas eu queria lembrar uma boutade do Pompeu de Toledo na trilogia, que eu adoro, tem gente que não gosta, São Paulo, Capital da Solidão, e outros, eu adoro esse texto. E ele diz assim, sabe qual é a diferença entre Rio e São Paulo? Que o Celso tão bem lembrou, que os paulistas são muito nacionais, isso é verdade. É que o hino do Rio é ufanista, cidade maravilhosa, cheia de encantos mil. O hino de São Paulo narra um atraso, não posso ficar nem mais um minuto com você. E que isso define um paulistano, sempre atrasado. Aí entra o apito a que fez referência o Martins no artigo dele. É brilhante, eu, né? Eu só não resisto à tentação de terminar com uma... Eu acho que o que o Oswald de Andrade diz sobre o pensamento utópico, sobre o significado do pensamento utópico, que são os dois textos dele muito interessantes. Tem uma história que o Antônio Cândido conta, que ele chegou para o Oswald de Andrade e diz, olha, negócio de filosofia agora virou uma coisa muito séria, não é uma coisa assim ensaística, tem que ter aí uma dimensão de domínio técnico, não? E eles podem te fazer no concurso uma pergunta mais complicada e como é que você vai responder. Mas me dá um exemplo. Aí o Antônio Cândido diz, bom, se perguntarem a você o que você acha da situação contemporânea da ontologia. Aí Oswaldo diz, eu diria que
que nessa época de devoração universal, a questão não é ontológica, é odontológica. Então, você sempre tinha a graça. Mas não passou no concurso. Né? Não passou no concurso da USP. Não passou no concurso, mas isso aqui também era de se esperar. Não? Enfim, todos nós que já passamos por concursos universitários sabemos como isso daqui nem sempre é o prêmio para a originalidade e o talento, mas também para as restrições das convenções. Salvo os que nos consagraram, né, Celso? Salvo os que tiveram a nós como vencedores. Sim, claro. Chama-se objetividade epistemológica, essa minha frase. Isso me lembra uma frase do Jaime Lerner, que diz: eu não sou carismático, eu sou apenas asmático. Pois é, boa frase, boa frase. Olha, já que o Roberto apareceu, eu queria fazer uma parte, contar uma coisa para vocês, que eu acabei indo trabalhar em museus por causa do Roberto. Eu trabalhava em outra coisa e o Roberto um dia chegou para mim e falou assim: Denise, eu vou ser o novo presidente do Museu da Casa Brasileira. Falei: Roberto, que maravilha, aquele museu, você tem que fazer aquele museu, um museu de design, a gente não tem um museu de design. Aí começamos a conversar, blá, 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 e aí ele me chamou para trabalhar com ele. E foi o meu, na verdade, o Roberto abriu a porta para a minha carreira que eu acabei desenvolvendo. Imagina, você tinha já o seu mérito próprio, você, o Ricardo, toda aquela turma que fez a escola nova de joalheria e formou tanta gente, não apenas do Brasil, mas vinha gente da América Latina toda, né? O filho do de prata do Chile era aluno da sua escola. A gente teve uma escola, acabei tendo um dos primeiros alunos do meu ex-marido que fazia joia de arte, foi o Roberto. Depois do Roberto veio o Marco, e no fim nós acabamos fazendo juntos uma escola de joalheria, que foi a primeira escola de joalheria artística, né, do Brasil, e que é isso, né, Roberto? Tinha gente interessante. Né? A experiência do Museu da Casa Brasileira foi muito interessante. Né? Nossa, era foi muito excelente. Fechado. E você o abriu para todo mundo. Quer dizer, não precisava mais percorrê-lo de pantufas. Essa era uma exigência. A pessoa tinha que colocar pantufas para visitar o museu. A Denise falou, mas ninguém mais usa sapato de... Não, e o chão já estava todo detonado, gente. Olha, e aí, mas só que o Roberto está esquecendo uma coisa, que eu tinha o apoio de toda a DPZ, entendeu? Então, tem uma história maravilhosa que eu vou contar para vocês, não tem nada a ver com o nosso tema, mas vale a pena contar. Logo que eu cheguei no museu, o Roberto falou para mim, Denise, você tem que fazer uma exposição logo. Aí eu fui olhar o acervo e resolvi fazer uma exposição sobre a cadeira. Falei para ele, Roberto, vamos fazer uma exposição sobre a cadeira. E aí a exposição chamava Cadeira, Evolução e Design. Aí eu peguei várias fotos das cadeiras de vários períodos, levei para a DPZ, cheguei lá e quem me atendeu foi a Helga Nitke, maravilhosa. Né? Aí eu falei, Helga, eu quero um cartaz com todas essas fotos. Aí a Helga fez um cartaz de uma simplicidade absoluta, mas era um cartaz que ficou maravilhoso. E aí o Washington ainda trabalhava nessa época na DPZ, eu falei, Washington, eu queria uma frase legal para a gente botar aqui na chamada. Aí o Washington fez a seguinte frase, não fique esperando sentado, apareça, né, para uma exposição de cadeiras. Aí o cartaz fez um sucesso, e a exposição, o cartaz fez um sucesso tão extraordinário que roubavam o cartaz. A gente pendurava o cartaz e as pessoas no dia seguinte ficavam, olha, roubaram o cartaz de novo. Entendeu? Melhor prova que um cartaz é bom ele ser roubado. Né? Sim. Nós temos história juntos, Roberto e eu. Mas, olha, muito interessante a palestra da Denise, como vocês viram, tudo que ela faz é bem feito. Né? A parte da teoria, por exemplo,
coreografia, com o espírito cenográfico dela, não é uma mera exposição. Normalmente é um momento de educação, um momento de formação muito interessante. É uma pessoa realmente excepcional. Parabéns pela palestra. Obrigada. Parabéns Posso fazer uma indagação, Denise? Porque isso está na minha cabeça. Nasceu onde? Em Campinas, não? O Oswaldo? E a sua cidade natal? O que eu saiba, ele é... a minha? Você! Eu sou paulistana. Nascida na maternidade de São Paulo. Não, porque eu estava lembrando aqui de uma moça não, uma senhora chamada Tânia Marina Stoli Jalowski Grau, que é minha mulher, há 50 anos, e que nasceu lá em Campinas. Mas eu perdoe é por conta dos meus mais de 80 anos. Então, perdão. Imagina, não, sou paulistana, tenho o maior orgulho de ser paulistana. Eu preciso sair. A Denise falou da maternidade de São Paulo. Hoje eu tive o privilégio de almoçar na maternidade Matarazzo. No Hospital Matarazzo, que virou Cidade Matarazzo. Eu recomendo a todos vocês que vão lá conhecer o que está sendo feito. É um projeto incrível. É um negócio para deixar qualquer lugar do mundo babando. É deslumbrante. A hora que aquilo tudo ficar pronto, São Paulo vai ganhar um espaço que muito pouca cidade do mundo tem parecido. Poderia ter sido melhor, né, Nico? Não houvesse uma política obscurantista aí que impediu que ele fizesse aquela ligação ecológica. Quem almoçou na mesa comigo hoje, eu fui lá com o Carlinhos Salem. O Carlinhos Salem, eu acho que é sócio oculto do empreendimento, porque sentou a mulher a Loha, a dona do empreendimento, sentou com a gente e ela disse: olha, de verdade, graças a Deus não deixaram a gente fazer o túnel. O túnel ia nos custar 20 milhões e não ia ter nenhum retorno para o empreendimento. Do jeito que o Carlinhos administrou a coisa, vai se fazer uma rua de pedestre entre o edifício Eluma e um jardim na rua de pedestre entre o edifício Eluma e o antigo Banco Real, que vai conseguir ter exatamente o mesmo efeito, pela metade do preço e com uma vantagem social impressionante. Eles vão pegar aquilo lá, está inteirinho tomado por moradores de ruas. Eles vão contratar os moradores de rua para manter o espaço. Então, vão dar roupa, vão dar salário, vão dar comida, vão dar habitação para os moradores de rua daquele pedaço, administrarem aquele pedaço e o entorno da cidade de Matarazzo. É uma ideia muito inteligente. Muito bom. Bem, eu também vou ter que sair, queria me despedir de todos e agradecer a oportunidade de termos ouvido tanta coisa interessante hoje. Obrigado. Obrigado, chanceler. Obrigado, Rubens. Bem, também nós começamos às 16h30, são 18h30. Denise, foi maravilhosa a sua exposição. Obrigada. Foi gravada. Aqueles que não puderam acompanhar vão poder acompanhar pelo link, assistir, né? E você se sinta sempre convidada a participar das nossas sessões, por enquanto virtuais, depois presenciais, quando nós pudermos, né? E muito obrigado pela colaboração, expressiva colaboração que você deu para a academia. Eu agradeço o convite. Fala, Rubens. Fiquei muito feliz. Para lembrar que hoje a TV Cultura tem às 8h30 um programa que foi organizado pela academia. Graças ao embaixador Rubens Barbosa, esse programa saiu e vai ser também uma celebração muito importante para a nossa semana. São Paulo tem do que se orgulhar, né? Eu gosto muito do Rui, mas eu acho que a semana de 22 merece tudo aquilo que a gente está fazendo. Crédito, né? Afinal, né? Não é? A semana merece o seu crédito, né? Então, claro. Há espaço para tudo, né? Também acho. O Rio também brilha.
Então, muito obrigado. Na próxima quinta, Beth Milan. Obrigado pela participação de todos. Um enorme abraço. Adelaide, obrigado por você ter propiciado para a academia essa joia que foi a Denise. Obrigada. Muito obrigado. E está encerrada a sessão, então. Obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite para todos. Boa noite para todos. Boa noite. Obrigada, Denise. Obrigada, boa noite.